Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. ITIP11, o ITIP11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de papel, né? Ele é um fundo de fundos, que compra cotas de outros fundos. Ele foi lançado no mês 2 de 2021. Ele é um fundo de base R$100, Inter é a gestora, ele é de mandato renda e é um fundo que tem baixíssima liquidez. Atualmente ele vem negociando na casa de 66 mil por dia. Essa liquidez, para mim, é uma liquidez baixa até para pequenos e médios investidores. Contudo, o fundo meio que triplicou a sua liquidez nos últimos meses, mas deveria tentar chegar próximo de pelo menos uma negociação diária de 100 mil. Ele é um fundo para investidores geral, não tem nota no site e não faz parte do IFIX, e ele conta atualmente com 748 mil cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,97, o que, na minha opinião, não é um PVP real. Como assim, Amu? O patrimônio desse fundo atual é de 58 milhões e o mercado está aceitando pagar 57 milhões. Então, o que a gente observa? Ele é um fundo de base 100, só que atualmente as suas cotas estão valendo 78. Então, não tem lógica de um fundo valer só 78, sendo que ele vale 100. Na pior das hipóteses, esse fundo vai valer ali próximo de 90, 95 reais. Então, na verdade, o fundo está com um desconto aí de pelo menos uns 17, 20, 23% de desconto. Tendo o mês 2 como referência, é um fundo que conta com apenas 2.500 cotistas. Aqui a gente vê as negociações do fundo, atualmente 76, mínima de 75 e 50 e máxima de 87, tudo isso no último ano. Então a gente consegue observar que o fundo está orbitando bem próximo das mínimas do que das máximas, né? Eu vou traçar a linha dos R$100, que seria o VP teórico do fundo, e o que a gente consegue observar? Somente lá, quando o fundo foi lançado, em março de 2021, que ele atingiu o patamar ali de 102. De lá para cá o fundo despencou, mas aí uma coisa que é fato, todos os FOFs despencaram. E como esse fundo investe em cotas de outros FOFs, em cota de outros fundos, aliás, os seus ativos também despencaram. Então é a razão que ele vai caindo aí. Ele despencou de R$100 para patamares de 80. Ele ficou lateralizado nesse patamar desde o mês 8 de 2021 até mais ou menos maio de 2022, sendo que em dezembro de 21 e também dezembro de 22 são momentos em que o mercado fez com que esses fundos sofressem bastante. Então ele ficou lateralizado entre 80 e tendo um ápice ali de mais ou menos R$85. Tem uma queda novamente em setembro, em julho de 22. Ele volta a se recuperar e de novo agora ele está num padrão de queda. Sendo que ele está mais ou menos lateralizado nesse patamar aí de 76, 77 reais. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui uma forma de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Essas formas de apoio aí ajudam muito o nosso trabalho. Comenta para nós aí, se você conhece esse fundo imobiliário, você tem cotas dele, você acha que ele faz um bom trabalho, que a gestora é uma boa gestora? Comenta para nós, seu comentário é muito importante. Nós temos dois canais secundários, canal Amu Dicas e canal Amu Infra, e o nosso objetivo é tentar chegar a 1.000 inscritos nesses canais. Amu Dicas quase 900 inscritos e a Amu Infra já está, apesar de novo, já está com mais de 70 inscritos aí. E os nossos canais também estão presentes em outras plataformas. Se quiser ir lá nessas plataformas e seguir e se inscrever, agradeço de coração. Esse é um pedido feito por um inscrito. Os pedidos de inscrito, eu estou demorando a média de 30, 40, 45 dias para atender. Então peço desculpa pela demora. Ele pediu o Full Power. ITIP11 pode por gentileza analisar. O PORD, se eu não me engano, eu tenho um vídeo recente, mas o ITIP está aqui sendo feito pela solicitação de um inscrito. O que a gente observa? Esse é um fundo, a característica dele é comprar outros fundos, só que ele só compra fundos de papel. Tem também um outro fundo da mesma gestora, que é o ITIT, que ele só compra fundos de tijolos. Então, durante o período que a gente viu os ativos de papel muito apreciados, esse fundo, mesmo negociando naquela casa que vocês viram lá de patamar de 70 centavos, 80 centavos, chegou a entregar até R$1 de dividendo, o que era um yield muito alto para um fundo de papel. Inclusive, ele ficou muito tempo entregando um dos maiores yields do mercado.
E aí, durante o ano de 2022, ele se manteve nessa casa de R$1 até acima. E quando ocorre o arrefecimento da inflação junto com a deflação, você vê os valores entregues pelo fundo despencando. Eu acho que essa queda nos rendimentos pode ter corroborado para a cota do fundo ter caído também. E aí agora ele já mostra um cenário de recuperação. Lá em dezembro, o fundo entregou próximo de 60 centavos, algo talvez na casa de 65, 67. E o último dividendo anunciado já está em quase 90, está em 88 centavos o último dividendo. Aqui a gente vê com exatidão, né, os dividendos entregues, ó, 1,2, 1,8. Aí depois começa a queda, né, com o arrefecimento da inflação. 1,2, 9,4, 8,7, 7,6, 7,4, 68. E agora as últimas entregas já mostram uma recuperação de 85 e 88 centavos. Dia 28 de fevereiro, o fundo vai pagar no dia 14 de março. Eu estou gravando esse vídeo com antecedência. Então, quando esse vídeo for ao ar, provavelmente o pagamento já foi feito. Então, na data, a cota estava em R$ 76,00, ele anunciou 88 centavos, o que dava um yield de 1,15. E no acumulado, esse fundo vem com incríveis 14% de dividend yield acumulado, o que é um ótimo yield, na minha opinião, por se tratar de um FOF. Acredito que esse fundo, por investir somente em fundos de papel, nenhum outro institucional teve vontade de adicionar esse ativo ao seu portfólio. Então isso aqui, entre aspas, é um ponto ruim do fundo, mas ao mesmo tempo, para mim, é um ponto bom. Porque aí a maioria dos seus investidores vão acabar sendo investidores pessoa física mesmo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, agora eu trago formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere fazer um Pix para o canal de qualquer valor. O Pix é muinvest@gmail.com, qualquer valor ajuda bastante. Considere tornar-se membro dos nossos canais. Os canais a Mufiagro e a Muinvest, os valores de membros é a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que é um valor acessível, mas para o canal faz muita diferença. E além de nos ajudar, como eu disse, esse vídeo é gravado com mais de uma semana de antecedência. Então vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Eu criei um e-book sobre fundos imobiliários, introdução aos fundos imobiliários. Eu acredito que seja um e-book bem completinho, de linguagem simples, mas que pode ajudar bastante o investidor iniciante aí. Nesse e-book eu trago sobre um conceito de um fundo imobiliário, por que investir, como comprar, quais são os tipos de fundo imobiliário, quais indicadores básicos que eu devo observar, por que eu devo diversificar o meu portfólio e como que eu monto uma carteira de fundos imobiliários. Então, sim, pode dar uma grande ajuda para investidor iniciante ou até quem tem uma certa bagagem já no mercado. Mesmo que você já tenha um certo conhecimento, considere adquirir o e-book para você presentear um amigo ou até mesmo para um amigo ou um parente. E, em último caso, você pode comprar até para ajudar o canal. O valor é bem baratinho, acessível, mas para a gente faz muita diferença o seu apoio. Até o final de março, com o cupom AMU10, você ainda tem 10% de desconto na aquisição desse e-book. Eu gostaria de agradecer os membros aí. Todos esses membros atuais aqui são membros que fizeram a renovação do clube de membros. Então, muito obrigado você que se torna membro e quem faz a renovação. O Alisson, o Breno, o Gilei. Então, muito obrigado de coração mesmo. Aqui a gente já está dentro do relatório. O que acontece? O relatório desse fundo só tem 6 páginas. Então não dá para a gente extrair muita informação de dentro do relatório. A gestora fala que o mês de janeiro foi positivo para os ativos de risco global, principalmente nos Estados Unidos, com os indicadores de valorização de 6% e 10% da S&P e a Nasdaq. Esse movimento tem correlação com um cenário um pouco mais claro sobre a direção da política monetária do Banco Central americano. Ele fala que, além disso, observamos uma redução da taxa do título de 10 anos americano, o que ajudou na precificação de ações de empresas como Tesla, Meta, Google, Amazon. Aí ele continua. Com a atenuação das situações dessa doença carniça, né, lá na China, a segunda maior economia do mundo pode retornar ao seu processo de reabertura e contribuir para o aumento da atividade econômica global. O mercado acionário brasileiro fechou o mês com uma valorização de 3,3%, apesar de muita pressão e oscilação em relação à curva de juros. O fluxo positivo de capital estrangeiro na bolsa contribuiu para a performance do índice. Apesar da performance positiva, o foco principal do mercado está nas discussões sobre a nova regra fiscal e a possibilidade de se elevar o centro da meta de inflação. O principal índice da indústria de fundos imobiliários, o IFIX, se distanciou da Bolsa Brasileira e fechou o mês com queda de 1,6%, sendo o setor logístico como um dos piores performances. O Casas Americanas afetou esse segmento devido à empresa ser inquilina de alguns fundos. O mês de janeiro marcou o fim do impacto da deflação nas distribuições dos fundos de papel, principalmente o que tem maior alocação em IPCA.
Devido a isso, observamos uma maior distribuição nessas classes de ativos. No mês de janeiro, o fundo distribuiu 85 centavos, representando um yield mensal de 1,10, resultado inferior à média dos últimos 12 meses. A distribuição do fundo apresentou uma alta relevante em relação ao mês passado, de 25%. Isso foi quando ele saltou de 68 para os 80 e poucos centavos, né? Devido à maior distribuição dos fundos de papel. Essa distribuição está diretamente ligada ao fim do período de deflação. Então, como é que funciona esse fundo? O objetivo dele. O objetivo é aplicar, no mínimo, 60% dele em cotas de FIIs, preferencialmente, mas não de forma exclusiva, pertencentes à carteira teórica do índice TEVA. Então, você vê que ele tem certa liberdade, ele pode investir fora disso, tá? E ele também pode comprar, ó, se ele quiser, ele pode comprar CRIs, pode comprar LCIs, LHs, LIGs. Então, ele tem bastante liberdade no seu, dentro das suas obrigações. O código dele é o ITIP, com P. Inter é a gestora. A Inter também agora é gestor e administrador. E a taxa do fundo é de apenas, entre aspas, né, 0,30. Uma das menores taxas que a gente vê em fundos imobiliários aí. E aqui ele fala como é que funciona os índices, né? Os fundos têm que estar listados na B3. Tem que ter mais de 70% do PL investido em papéis. O volume de negociação tem que ser superior a 500 mil por dia. Índice de negociabilidade não vai ter critérios. O percentual de dias com negociação tem que ter 95% dos dias no pregão. Penny Stock, ele não tem problema em relação a isso. FOFs não são elegíveis. Fundos que investem mais de 50% em outros fundos. Fundos monoativos não são elegíveis. Então aqui dá para ter uma noção de como é que funciona o índice. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e dá uma lida nos demais critérios aí, caso você tenha interesse. Aqui a gente vê a carteira do fundo, novamente a taxa de 0,30, né? E isso aqui para mim eu prefiro não fazer dessa forma. Então como é que eu faço? Eu olho na prática o que as despesas representam frente às receitas. Então esse fundo, em janeiro, ele teve como receitas 652 mil, direto dos FIIs. Receita financeira compromissada, o fundo tem uma certa alavancagem, 8 mil, gerou quase 9 mil. O giro dos ativos da carteira gerou 16 mil de lucro. O total que ele receitou em janeiro foi de 677 mil. Custos com as operações que o fundo fez, 34 mil. Operações de bolsa, R$ 189 reais. Despesas caixa, 34 mil. Isso aqui foi todo o valor gasto, então. Então, esses 34 mil é o que o fundo gasta, essas despesas operacionais aqui, com as taxas da gestora. Então vamos ver na prática o que esses 34 mil representa frente aos 677 mil. Para quem acompanha o canal sabe que para mim o máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxa aí para gestão. Então 34, que eu vou arredondar para 35 vezes 100, dividido por 677. Então o fundo aí está tendo de despesa 5,16%. É bem abaixo do normal de mercado, que orbita entre 8, 10 ou até mais. Então, é uma taxa bem acessível, bem positiva, na minha humilde opinião. Aqui o fundo traz alguns destaques, né? Sua cota patrimonial, 79, cota de mercado, 77, 59 milhões de patrimônio, 2.500 cotistas, um PVP de 0,97, né? E aqui a gente vê também os ativos que estão dentro do seu portfólio. A sua maior exposição é o KNCR, que representa ali mais de 9%, né? Menos de 10%. Depois ele tem o Canip com mais 8,80%, MXRF com mais 8%, o Iridium com mais 7,87%. Ele tem HCTR, RECRE, HGCR, KNHY, VCJR, ou seja, só fundos de papel no seu portfólio. Aqui estão todas as exposições que o fundo possui, e a imensa maioria desses ativos aqui são ativos, na minha opinião, ativos bons. Com exceção, assim, de todos que eu bati o olho aqui rapidamente, que eu vi aqui, né? Só o SAD que não me agrada muito esse ativo, mas ele tem apenas um percentual de 0,7, não chega nem a ser 1% do patrimônio nesse ativo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do ITIP são somente essas informações. Como eu disse, o relatório é curtinho, né? Só tem 6 páginas. Então, eu gostaria de reforçar essas formas de apoio financeiro. Se você puder e quiser, considere fazer uma doação para o Pix do canal, considere tornar-se membro dos nossos canais e considere adquirir o nosso e-book, Introdução aos Fundos Imobiliários. Tudo isso são formas de apoio financeiro que ajudam muito aí o nosso trabalho. E se quiser e puder, considere fazer esse apoio gratuito para a gente. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve e ative o sino. É de graça, né? E ajuda muita gente. E aí, comenta para nós, você já conhecia esse fundo imobiliário? Você sabia que ele só investe em cotas de outros fundos de papel? Você tem esse ativo no seu portfólio?
Comenta para nós aí, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Esse é um dos FOFs que eu resolvi ter no meu portfólio. Estou bem satisfeito com ele, não estou preocupado. E acho um bom fundo e uma boa gestora. O fato de eu ter esse ativo não significa que ele seja bom e nem uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Se você quiser também, considere lá nos canais secundários e se inscrever para nos ajudar. E considere nas outras plataformas e se inscrever e seguir lá para nos ajudar. E nesse vídeo aqui, novamente, o que eu tinha para trazer são somente essas informações. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho de forma gratuita, que apoiam o nosso trabalho de forma financeira. Obrigado de coração mesmo. Ao final do vídeo aqui, eu vou deixar passando vários slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!